Hare Krishna, boa noite, caros devotos. Vamos começar então a nossa aula do Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, verso número 7, com traduções e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Antes, vamos cantar um pouquinho para alegrar o coração. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Devi Uravani Pracharine Nivishesha Shunyavati Paschacha Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Então, lendo Bhagavad Gita, capítulo 2, verso número 7. Iniciando agora, Karpanya Dasopahata Swabhava Prichami Tvam Dharma Samhuda Chetaha Jatreya Shyanishchitam Bruhitam Me Sisyasteham Sadimam Tvaprapanam Karpanya Dasopahata Swabhava Prichami Tvam Dharma Samhuda Chetaham Yatreyatsyam Nishchitam Bruhitam Me Sisyasteham Sadima Tvaprapanam Karpanyada Sopahata Swabhava Prichami Tvam Dharma Samhuda Chetaham Yashreyahasyam Nishchitam Bruhitam Me Sisyasteham Sadimam Tvaprapanam. Então vamos ler o significado de cada palavra. Karpanya, da avareza. Dosha, pela fraqueza. Upahata, sendo afligido. Swabhava, características. Prechami, estou perguntando. Tuam, a você. Dharma, religião. Samudha, confuso.
Tetaha, no coração. Jat, que. Shreyaha, melhor. Syat, pode ser. Nishtitam, com certeza. Brahi, diga. Tat, isso. Me, para mim. Shishya, discípulo. Te, seu. Aham, sou. Sadhi, apenas instrua. Man, a mim. Tuan, a você. Prapanam, rendido. Tradução, significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à reles fraqueza. Nessa condição, estou lhe pedindo que me diga com certeza o que é melhor para mim. Aqui estou, seu discípulo e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Comentários dados, Srila Prabhupada. Pelo processo da própria natureza, o sistema completo das atividades materiais é uma fonte de perplexidade para todos. A cada passo há perplexidade. Portanto, convém que a pessoa se aproxime de um mestre espiritual genuíno que possa dar-lhe orientação apropriada para alcançar o propósito da vida. Todos os textos védicos nos aconselham a nos aproximarmos de um mestre espiritual autêntico para nos libertarmos da perplexidade existente na vida que surgem contra a nossa vontade. São como um incêndio na floresta que de alguma maneira começa a queimar sem ter sido ateado por ninguém. De modo semelhante, a situação no mundo é tal que a perplexidade da vida aparece automaticamente, sem que queiramos tal confusão. Ninguém quer um incêndio, mas ele ocorre e ficamos perplexos. A sabedoria védica, portanto, aconselha que, para solucionar as perplexidades da vida e para entender a ciência da solução, a pessoa deve aproximar-se de um mestre espiritual que esteja na sucessão discipular. Aquele que tem um mestre espiritual autêntico e está em condições de saber tudo. Ninguém deve, portanto, permanecer nas perplexidades materiais, mas a todos convém aproximar-se de um mestre espiritual. Este é o significado deste verso. Quem é o homem imerso em perplexidades materiais? É aquele que não entende os problemas da vida. No Brihat Aranyaka Upanishad 3.8, 10, o homem perplexo recebe a seguinte descrição: Jeová etad aksharam gargi aviditwasmat lokapraiti sakripanaha. Avaro é aquele que, estando na plataforma humana, não resolve os problemas da vida, então deixa esse mundo como os cães e gatos, sem compreender a ciência da autorrealização. Essa forma de vida humana é uma dádiva muito valiosa. Um momentinho, por favor. É uma dádiva muito valiosa para a entidade viva, que pode utilizá-la para resolver os problemas da vida. Portanto, quem não faz o devido uso dessa oportunidade é avarento. Por outro lado, há o Brahmana, ou aquele que é assaz inteligente em utilizar esse corpo para resolver todos os problemas da vida. Já etad aksharam gargi veditwasmat lokapraiti sabramanaha. Os kripanas, ou avaros, vivendo sua concepção material, perdem seu tempo com excessiva afeição pela família, sociedade, país e etc. Devido à doença da pele, é frequente apegar-se à vida familiar, ou seja,
esposa, filhos e outros membros. O Kripana pensa que é capaz de proteger da morte os membros da sua família, ou ele pensa que a sua família ou sociedade em que vive podem salvá-lo das garras da morte. Então, o apego familiar pode ser encontrado mesmo em animais inferiores que também cuidam dos filhos. Sendo inteligente, Arjuna podia compreender que sua afeição pelos membros da família e seu desejo de protegê-los da morte eram as causas da sua perplexidade. Embora pudesse compreender que seu dever de lutar o aguardava, ainda assim, devido à reles fraqueza, ele não conseguia cumprir seus deveres. Por isso, ele está pedindo que o Senhor Krishna, o mestre espiritual supremo, dê uma solução definitiva. Ele se apresenta a Krishna como discípulo e quer parar com conversas amigáveis. Os diálogos entre mestre e discípulo são sérios. E agora, Arjuna quer falar muito seriamente diante do mestre espiritual conceituado. Krishna é, portanto, o mestre espiritual original que transmitiu a ciência do Bhagavad Gita, e Arjuna é o primeiro discípulo dedicado a compreender o Gita. Como Arjuna compreende o Bhagavad Gita, está declarado no próprio Gita. Todavia, todos os eruditos mundanos explicam que ninguém precisa submeter-se a Krishna como pessoa, mas ao não nascido que existe dentro de Krishna. Não há diferença entre o interior e o exterior de Krishna, e aquele que não captou esta compreensão só faz tolices ao tentar entender o Bhagavad Gita. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chaksuru Militam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância. O meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a chote do conhecimento. A ele, portanto, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimat Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nevishesha Sunyavadi Paschacha Dishatarine Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimat Hridayananda Goswami Iti Namine. Boa noite, Gora. Então, dando continuidade, nós, de antemão, já podemos perceber que a palavra perplexidade foi citada várias vezes aqui. Boa noite, Hare Krishna. Boa, Haribol. E também outra coisa importante nesse segundo capítulo, que é o resumo do conteúdo do Gita, no finalzinho aí do significado, a gente vê que Arjuna está querendo falar sério. Diz, Krishna, olha, vamos falar sério agora, Krishna. Eu já andei com você, já passei com você, já chamei você de meu amigo, né? Já sentei no seu colo, já te abracei. Agora eu quero falar sério, porque eu não estou entendendo mais nada. A palavra perplexidade é muito interessante. Eu enumerei aqui alguns pontos mais cedo, né? Caso vocês queiram, depois eu posso passar essa colinha para a gente adentrar mais no significado. Então, a palavra perplexidade no dicionário significa hesitação diante de um tema complexo e onde a pessoa fica sem saber o que fazer, ela ignora o que fazer. A situação é complexa e ela fica assustada, hesitante, não sabe o que fazer. Esse é um ponto importante nesse verso. Perplexo. A pessoa reconhece a sua perplexidade. Não dá para mim. Eu não controlo isso.
está fora da minha alçada. Então, o primeiro passo é o candidato reconhecer: eu não consigo sozinho. Segunda palavra, avareza, carpânia, de crípana, né? A mesma raiz das palavras. Avareza, que também é sinônimo de mesquinho. Ou seja, não é que não tenha. Mesquinho, avareza significa que a pessoa tem os recursos, ela sabe que tem os recursos, mas ela não quer usar esses recursos. Então, Krishna chama aqui avarento, né? A pessoa avarenta. E aí, a outra palavra é fraqueza, também uma palavra importante aqui, que não é apenas fraco de nutrição, né? Ele está desnutrido espiritualmente. Então, essa fraqueza significa que ele está num estado vulnerável, debilitado, né? Então, uma pessoa, quando falta nutrientes no seu corpo físico, ela emagrece, né? Fica doente e tal. Quando ela está debilitada espiritualmente, ela fica levada pelos modos, oscilando, paixão, bondade, ignorância. Né? Então, está vulnerável, né? Estamos falando muito essa palavra hoje de vulnerabilidade. Então, uma pessoa que reconhece que ela está no estado vulnerável, ela vai se aproximar do conhecimento. A outra palavra é confusão, né? Já sabemos. E ele também fala indagação, na tradução de palavra por palavra. Ele diz que eu estou querendo indagar você, Krishna, de dentro do meu coração. Eu quero indagar você com convicção, com certeza. É isso que eu estou sentindo agora. E eu desejo o quê com essa indagação? Eu desejo instrução. Eu quero que você me instrua. Então, desejar, instruir, indagar, coração, fraqueza, crípana, carpânia, perplexidade. Até agora nós já nomeamos assim, né? Temos aí muitos substantivos que não estão nomeando coisas muito boas, né? Aí tem mais. A última palavra, assim, importante, uma das últimas, é rendição. O que significa rendição, né? Aí, se você tem uma arma diante da cabeça, qualquer um se rende, né? Perdeu, irmão. Você se rende na hora. Mas, quando você reconhece que você já fez muita austeridade, você já estudou todos os Vedas, você sabe cada vírgula do Bhagavad Gita, você é um erudito, você é aclamado pela sua erudição, mas ainda assim não aconteceu aquele clique. Nesse momento, é necessário rendição. A rendição não é apenas quando a gente está, né, claro, diante de uma arma, é uma forma bem, uma analogia bem grosseira, né? Você vai ser atacado, evidente que você vai se render. Mas quando você tenta resolver os problemas da vida e não consegue, aí você pondera. Você é um devoto ponderado. Nesse momento você diz, pô, eu vou ter que me render, né? Eu não me rendi até agora, levei na cara tudo quanto é lado, já fiz austeridade pra caramba, já li tudo que eu tinha que ler, eu não aguento mais essas aulas, eu já sei tudo que tem nessas aulas, mas eu não me rendi ainda. Então, que tipo de rendição esse verso está pedindo, né? A rendição do discípulo para com o mestre espiritual. No momento que ele se rende, que ele se desarma, nesse momento, seja qual for realmente, a sua iniciação está acontecendo, né? Ele está recebendo aí a iluminação. Então, eu numerei mais algumas coisas sobre uma parte importante também do mestre espiritual, que Arjuna está se aproximando de Krishna, colocando Krishna na condição de mestre espiritual e se colocando na condição de um discípulo rendido. Aí Srila Prabhupada,
num outro significado, ele pergunta e ele mesmo explica o que é o mestre espiritual. Será que o mestre espiritual está ali na esquina, fácil, barato? Ele faz uma analogia interessante, ele diz, se você tem uma geladeira quebrada, né? Srila Prabhupada tem umas analogias assim, né? Uma geladeira quebrada, seu telefone está quebrado, sua roupa descosturou, né? Aí você precisa de um técnico. Você não pode levar em outro técnico, tem que ser na assistência técnica autorizada. A assistência técnica vai fazer o serviço bem feito. Você pode chamar outro, né? Vai quebrar de novo dali uma semana, vai perder seu dinheiro, né? E, de repente, não vai consertar o que você precisa. Então, o mestre espiritual, Srila Prabhupada, ele compara que é um perito, aquele que é daksha, né? Perito. Sakshadaritva Samasta Shastra. Então, por que ele é perito? Porque ele recebeu de uma fonte superior as qualificações para liberar aquele discípulo. Mas ele ainda fala mais. Ele fala como eu vou identificar esse mestre espiritual. Aí ele fala aquele verso famoso, né, que a gente gosta de repetir. Eu já decorei, depois eu desdecorei de novo. Cadê o verso? Kiba Vipra, Kiba Nyasa, Shudra Kenenai. Ei, Krishna, Tatua Veta, Sei Guru Rai. É um verso muito animador. Ele diz o seguinte: Ei, Krishna, Tatua Veta, aquele que é capaz de conhecer, de compreender a ciência de Krishna. Esse é o mestre espiritual. Então, ele não está dizendo tem que ser carimbado, tem que ter um carimbo ali de uma instituição, de uma, né, agremiação, ou de uma universidade, né, um diploma na parede, né? E não, essas coisas não são ruins, mas não são através dela que se reconhece o mestre espiritual. Rei Krishna Tatua Veta Sei Guru Rai. Você conhece a ciência de Krishna, você é um mestre espiritual qualificado. E também ele diz, nós podemos reconhecer um mestre espiritual dentro de uma sucessão discipular, chamada Parampara. Temos 4 que são autorizadas em nossa era, né? Lakshmi Sampradaya, Kumara Sampradaya, Shiva Sampradaya e a nossa que é Madhva Gaudiya Sampradaya. Um dos seus maiores expoentes é Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, por incrível que pareça, eu estava lendo um pouquinho sobre Madhvacharya e ele foi um mestre que trouxe um conceito do dualismo diferenciado, né? Ele trouxe o conceito, muita coisa que eu anotei aqui, vocês me perdoem aí. Ai. Sim. Achei. Madhvacharya. O dualismo purificado, né? Ele purificou a questão se somos unos ou separados de Krishna, né? A nossa sucessão discipular, ela está trazendo a inovação nesse conceito, porque se somos iguais a Deus, não precisamos de um guru, né? Nós podemos nos tornar o guru. Madhvacharya diz, não, peraí, não é bem por aí, vamos purificar esse conceito, né? Temos a divindade, o ser supremo, e temos as suas partes separadas, dualismo purificado. Então, Chaitanya Mahaprabhu, quando ele veio, ele elevou ainda mais esses princípios com o conceito de Atintya Abheda, Abheda Tattva. Então, isso foi uma elevação da plataforma que a Brahma Gaudiya Sampradaya trouxe, né? Atintya Abheda, Abheda Tattva, mesma qualidade e diferentes quantidades. O infinito sendo
diferente do infinitesimal. O bem-aventurado total sendo diferente daquele bem-aventurado pequenininho, né? Satchidananda, assim como tem terra, água, fogo, ar e éter no corpo grosseiro, Satchidananda existe no nosso corpo espiritual, esses elementos, em quantidades menores, assim como o oceano tem todas as propriedades e a gota tem todas as propriedades do oceano. Só que a gota é uma gotinha, né? Não se compara com o oceano em quantidade. Então, o Sri Chaitanya Mahaprabhu vem trazer esse conceito. Aí, voltando um pouco mais para... Sim, complementando aqui, o Senhor Chaitanya, sendo o Senhor Supremo, respeitando uma hierarquia, né? Uma hierarquia espiritual, a nossa Brahma Gaudiya Mata, ele também não foi um prolífico escritor, né? Ele trouxe apenas as 8 estrofes do Shikshastaka, que todos nós conhecemos, mas ele teve um discípulo, um seguidor, Baladeva Vidyabhushana. Esse Baladeva Vidyabhushana, ele escreveu o Govinda Bhasya, que é um comentário sobre o Vedanta Sutra, adentrando, explicando um pouco mais esse conceito de Achintya Veda Veda Tattva, só que é dito que esse Govinda Bhasya tem esse nome porque Baladeva Vidyabhushana ouviu esses comentários diretamente de Govinda, da deidade. Então, é muito importante que a gente saiba as origens da nossa hierarquia, né? É uma linhagem muito real, né? Uma linhagem nobre, né? Nossos parentes, nossos antepassados, nossos ancestrais. Então, eles trouxeram para a gente uma gama, assim, de conhecimento, de renovação do conhecimento, algo que podemos ficar muito felizes e, por que não, devidamente orgulhosos no modo da bondade, né? Porque temos informações maravilhosas, né? Quem de nós imaginaria, né, que algum dia estaríamos aqui, com entusiasmo ou não, discutindo a Achintya Veda, Veda Tattva, né? Algo que as grandes escolas hoje, assim, elas nem arranham o conceito, né? Verdade? Então, é algo para a gente, assim, assimilar e repassar. Continuando um pouquinho mais, eu vou ler só um verso do Shikshastaka, que está relacionado com a posição do mestre espiritual. Ele diz, Ainanda Tanuja Kinkara, traduzindo no verso 5, ó filho de Maharaj Nanda Krishna, embora seja seu servo eterno, eu caí nesse oceano do Sansara. Por favor, tire-me daqui com a sua graça e leve-me como um átomo, um dos átomos a seus pés de lótus. Então, o mestre espiritual pode fazer isso por você. O mestre espiritual, as credenciais do mestre espiritual também vão ser testadas, assim como as credenciais do discípulo vão ser testadas. Ó filho de Maharaj Nanda, que é o mestre supremo, Sri Krishna, estou aqui nessa condição lamentável, totalmente esquecido da minha identidade. Mas você, tão amoroso comigo, deixe que eu me torne um átomo aos seus pés, me tire dessa condição. Então, ele não escreveu grandes volumes, Sri Chaitanya, ele escreveu o essencial para nós, né? Indo um pouquinho mais, só alguns adendos agora para fechar, né, esse verso. Esses adendos, então, voltando lá para o Karpanya, o Kripana, né? O Kripana acredita que sem o auxílio divino, ele pode proteger sua família do Sansara, bem como ser protegido disso, do Sansara. Então, isso é uma das causas de perplexidade, né? Como aquele passatempo, Narada Muni e a tempestade, né? Que ele foi buscar uma água para o seu Vishnu, e naquele ínterim, ele encontrou uma donzela, né? E então, ele se distraiu totalmente, foi lá, teve seus filhos, se casou, e quando teve a tempestade, ele
tentando segurar um filho, o outro já se afogando, e o terceiro também já, né, na iminência de se afogar. E ele tentava desesperadamente, com o seu próprio esforço, salvar aquelas givas, e, na verdade, ele não estava vendo as givas, ele estava vendo os corpos das givas, que é o mesmo que a mesma confusão que a Juna teve, né, no começo aí do 2º capítulo. Ele estava confuso. Meu mestre, meus filhos, meus parentes, todos eles vão ser mortos aqui. Então, essa confusão da substância com a forma. Somos a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque os olhos, né, boca, são parecidos com o de Deus. Mas a substância aqui é outra, né? Então, aqui não tem um elemento nesse corpo material que seja eterno. Inclusive, Srila Prabhupada uma vez pergunta para um estudante, né, recomendado numa sala como o mais inteligente, qual seria a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto? Então, vieram aquela resposta de sempre, né? São as óbvias, né? E Srila Prabhupada finalmente respondeu. E não existe nenhuma diferença. O corpo está sempre morto. O corpo está sempre morto. Quer a alma esteja ali dentro ou não, o corpo sempre é algo morto. É muito incrível, é muito incrível. Então, nós estamos lutando para defender os corpos dos nossos amigos, nosso próprio corpo, sem entender a substância ali, né? A substância que que é a nossa herança, que nós temos essa substância, ganhamos essa substância de presente. Sat, Chit, Ananda. Então, são 3 substâncias. Sat, Chit, Ananda. É disso que nós somos feitos. Então, Krishna, todo esse diálogo é para informar Arjuna, né? Posteriormente, nos capítulos seguintes. Olha, Arjuna, está tudo muito, muito erudito aí. Você está colocando as palavras perfeitas. No entanto, é só tolice. Tô velho, tô novo, tô rico, tô pobre, né? Sou pai, sou filho. Então, não. Isso aí é o estado temporário dos corpos, mas não é o estado da jiva em si. Terminando aqui, gostaria de falar também esse ponto, né, de que como Krishna se aproxima, como Arjuna se aproxima, né, ele se aproxima de Krishna falando palavras sábias. Então, Arjuna não estava com um argumentozinho, não. Ele tinha bons argumentos, inclusive argumentos religiosos. Essas pessoas vão morrer, as mulheres vão ficar desprotegidas, as crianças vão ser indesejáveis, né? Então, era tudo baseado realmente numa espécie de Dharma, né? Mas não era o Dharma total, porque o Dharma mais completo seria ocupar a energia do ser vivo no serviço amoroso ao seu Senhor Supremo. Então, minha gente, se vocês quiserem comentar um pouquinho mais sobre isso, ou que a gente volte, porque é muito complexo. Aqui não é uma coisa muito fácil, né? Então, ele falou aqui eu numerei 8 pontos aqui, né? E coloquei mais um adendo. Então, o que vocês entendem sobre, né? Isso tudo, né? A instrução, o desejo, a certeza, a rendição, a confusão, o reconhecimento de que, por si mesmo, você não consegue sair dessa confusão. O que nós podemos entender disso tudo para nós mesmos, né? Eu vou deixar um tempinho aí, se vocês quiserem fazer um comentário, Harichakra Gorasundara, outras pessoas que não estão aqui no momento, assistindo posteriormente, faço questão de deixar aqui gravado. Estamos sempre disponíveis para tirar suas dúvidas, mesmo que não seja agora online, pode deixar aí no ISCOM Recife ou em qualquer outro
que tiver disponibilizado. Pois não? Esse verso é um verso muito importante do Bhagavad Gita, né? E é o começo mesmo das instruções de Krishna, né? Então, e da vida espiritual, né? Você explicou muito bem, né? E a vida espiritual começa a partir de que você aceita um mestre espiritual para ser o seu guia, né? Então, as complexidades, elas são naturais a esse mundo material, né? Então, as perplexidades, né? Não complexidades, perplexidades. Então, por estar na matéria, né? A alma, naturalmente, ela se sente muito numa atmosfera muito perplexa, entende? Então, cheia de misérias e cheia de confusões, né? Então, aí você explicou bem, é isso mesmo, é o dever de cada alma buscar refúgio no mestre espiritual para acabar essas complexidades. Agora, se o discípulo, né? Pergunta é essa: se o discípulo, apesar de ser iniciado pelo mestre espiritual, apesar de ter um mestre espiritual, ainda sente que existe muitas perplexidades na sua vida, né? Em outras palavras, quando você aceita o mestre espiritual, mas não encontra paz no seu coração, né? Você aceitou o mestre espiritual e ainda assim o seu coração está ainda sofrendo vários tipos de aflições, né? Então, o que fazer, né? O que fazer? Como renovar ou como é, sair dessa situação que parece que está meio enferrujada, dar um dinamismo maior, né? Essa é a pergunta. O néctar da instrução, ele, no seu primeiro mantra, ele dá uma direção logo de início, né? O interessante desse conhecimento orgânico dos Vedas, né? É que ele ganha sempre novos significados, né? Para o candidato à iluminação, né? Que é uma pessoa ousada, né? Não é uma pessoa qualquer. Esse candidato à iluminação é uma pessoa muito ousada. Ele sabe que vai bater de frente com hábitos arcaicos, né? Com egrégoras de suas 300 trilhões de vidas passadas e vai ter que lutar contra esses arquétipos da tamaguna, da zona de conforto, né? Da falta de brilho, né? Ele vai ter que lutar com isso, vai ter que lutar com isso. Só que a recomendação é: não se deve lutar sozinho, porque você não tem força, evidente. A energia ilusória, Durga, difícil de ser superada. Mama Maya Durachaya. Difícil. Não se atreva. Não se atreva que vai ser muito difícil. Então, o néctar da instrução diz o seguinte: Utsaha Nishchaya Dhairat Tata Karma Pravartana. Quer você esteja dormindo, quer você esteja comendo, quer você esteja comprando, vendendo, quer você esteja atuando de diferentes formas, faça isso com entusiasmo. Esse é um dos segredos, né, que a gente aprendeu em Sankirtan. Inclusive tem um livro de um autor japonês, A Arte da Guerra. Ele entra um pouco nisso, ele fala que quando você está cansado, se sentindo derrotado, para baixo, sem força, nesse momento você deve dar um truque com a sua mente. Você deve se colocar como se você tivesse com toda a energia do mundo, como se estivesse tudo bem. E quando você está muito bem, quando você conseguiu atingir esses objetivos, você deve ficar pianinho, humilde, na sua, calado. É o segredo do sucesso. Não ficar muito eufórico, nem ficar muito
deprimido. Então, essa estabilidade, ela vem do entusiasmo e vem também da compreensão, né, de que esse processo, é uma ciência espiritual. Embora essa palavra seja pejorativa para os cientistas materialistas, empíricos, eles não aceitam que haja uma ciência espiritual. Mas existe uma ciência espiritual. Então, se você segue o processo, dá um resultado. O processo é: não se deixe levar pela euforia, nem pela depressão. Bhagavad Gita tem um verso bacana, enorme, um dos meus preferidos. Ele diz: aquele que não odeia a iluminação, nem o apego e nem a ilusão, quando eles estão presentes, e nem os cobiça quando desaparecem, essa pessoa está atingindo um equilíbrio saudável na sua vida espiritual. Então, para tudo tem que buscar um equilíbrio. E a certeza não pode dar errado. Não vai dar errado. Esse processo jamais vai dar errado. Em algum momento você para, respira, ou tem uma queda acidental, né? Que as quedas acidentais, Srila Prabhupada diz que elas são perdoáveis, né? As quedas premeditadas são outra coisa. Mas a queda acidental, você é recuperado novamente, e mesmo que você perca, o yogi volta, né? Numa família com condições melhores e tal, e, enfim, continua o seu processo. Não há perda nem diminuição. Essa certeza de que não existe nenhuma atmosfera, por mais hostil que seja, no mundo material, Kali Yuga, estou sem dinheiro, etc. Isso tudo para o espírito não é nada. Nada, absolutamente nada. Nada. Se você tem uma conexão interna, você sabe quem você é, né? Você dá a sua carteirada para você mesmo. Olha no espelho, sabe com quem você está falando? Você está falando aqui com a Giva, cara. Está falando com homem, nem com mulher, nem com gordo, com magro. Você está falando aqui com a Giva. Então, você dá uma carteirada para você mesmo. Presta atenção, não se deixe levar, porque as circunstâncias, né, às vezes, empurram você para uma depressão, para uma zona de conforto desconfortável, né? Esse paradoxo aí da zona do desconforto, mas o entusiasmo e a certeza de que a força não vem de você, a força vem do mestre espiritual, autêntico, aquele que viu a verdade, né? Que somente aquele que viu a verdade vai ajudar você a sair da sua perplexidade. Outros não vão fazer isso. Você pode ter uma relação carismática com a sua filha, sua mãe, seu pai, seu mestre, qualquer coisa não vai dar o resultado. Se a sua relação não for uma relação autêntica, baseada em realização, né? E na misericórdia, né? Porque, como foi dito aqui, a rendição, né? Ela começa no ponto em que você compreende que sua austeridade, seu estudo e tudo mais tem seu valor, mas não é isso que vai atrair a misericórdia de Krishna, não. Não é isso, não. O que vai atrair a misericórdia de Krishna é quando você entende, olha, eu não consigo. Krishna, eu já fiz de tudo que eu podia, estou nas suas mãos, como Draupadi, né? A controvérsia que Draupadi soltou o sari e elevou as mãos, para mim não existe essa controvérsia, ela soltou o sari mesmo e ergueu as mãos. Então, quando ela não tentou se proteger, ela foi salva. Talvez, eu não sei se responde a sua pergunta, mas o que eu entendi foi isso. Ok, foi uma boa resposta. Quer dizer que o discípulo que tiver ainda insatisfeito é porque ele ainda não completou o seu processo de rendição, né? Que diz aqui Prabhupada fala assim. Então, para um devoto comum, o processo de rendição pode ser a vida inteira e não só um momento, né? Então, não é assim que na iniciação o devoto se rendeu, mas que a vida toda dele
cultivar essa rendição, né? Tudo depende da consciência, né? Consciência, como o Prabhupada respondeu essa pergunta para um devoto. Quanto tempo um devoto atinge a iluminação? Shila Prabhupada respondeu, pode ser um instante ou milhões de vidas. Tudo depende de quem está no controle. Se você acha que você está no controle, é que nem aquele yogi, né? Que também, que tinha milhões de pelos no corpo, e o sapateiro, né? Que entendeu que Krishna estava passando um camelo no buraco da agulha. Se a potência inconcebível de Krishna, ela é reconhecida como sendo pertencente a Krishna, aí fica um pouco mais fácil. Agora, se nós achamos que somos proprietários dessa potência inconcebível, aí nós dançamos, como diz a Maravara, a gente dança na chapa quente sem botinha. Então é preciso entender o processo e estar feliz com ele, que um dos segredos, foi até você mesmo que me falou isso, né, outro dia, Tchaka, é a satisfação. Você está satisfeito com a sua caminhada, você não precisa de ser reconhecido por alguém, né? Você também não tem expectativa que a outra pessoa vai reciprocar alguma coisa com você. Você não vive nessa expectativa e nem você cria essa expectativa para ninguém. Você vive de forma neutra, observando os modos que você se situa, os modos que as pessoas estão situadas, e você fica na sua, né? Fica na sua, que a melhor coisa nesse momento é ficar na sua. Internamente está muito, né, feliz, está se transbordando de entusiasmo, mas se à sua volta as pessoas não estão nesse humor, de repente seu entusiasmo vai meio que causar uma perturbação ali no ambiente. Então, ser sempre discreto, né, estar sempre conectado, ser silencioso, são essas qualidades também que o devoto, né, são as 26 principais qualidades, uma delas, né, ser poético, né, você está sempre maravilhado, né? O sol se põe, a lua vem um regime, vem outro regime, vem o comunista, depois vem o neoliberal, depois vem o salário atrasado, depois não vem, e depois vem o dia, depois vem a noite, vem o filho, vem o marido, e como dois troncos de árvore, eles se encontram e, pô, desaparecem no instante seguinte. Você observa esses movimentos da natureza material e fica feliz. Poxa, Krishna, você está sendo tão bondoso comigo, eu estou aqui ainda, né? Embora o Chaitanya Charitamrita tem uma frase muito interessante, assim, um verso que eu não me lembro agora, quando o Chaitanya vira para o Advaita Acharya e está tão feliz com ele e fala, eu estou sempre feliz vendo você. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu te vejo, eu fico muito feliz. Embora eu não saiba, né, quem é você, assim, no passatempo, na Lila. Embora eu não saiba quem você é, eu estou muito feliz que você exista, seja lá o que isso significa. Então, a gente observa o humor dos acharyas, eles são brincalhões entre si, eles são esportistas, né? São guerreiros desportistas, né? Eles se desafiam, eles, né? Aqui mesmo está dizendo que Chaitanya Mahaprabhu, ele colocou a Gaudiya num patamar mais elevado, com o conceito de Atintya Veda, Veda Tato. Então, ele não fica parado ali, já está bom. O Madhvacharya já falou lá do dualismo não diferenciado, tá bom, essa jiva aí não precisa de mais nada. Não, ele vai lá e dá outro conceito em cima, e ele quer ver quem é que vai responder, quem é que vai corresponder, que Shrimati Radharani, né, poucas vezes nós lemos os passatempos de Krishna, que são assim, a cerejinha do bolo das atividades de Krishna, né, de Radha Krishna, a cerejinha da filosofia, né, tudo ali é o mais secreto de todos os segredos, né? Como Shrimati Radharani olha para Krishna, como ela combina com as amigas para trapacear Krishna, como Krishna trapaceia eles. Então, eles não estão ali sentados no seu trono de ouro, né? Poderiam, né? Mas isso não vai conta, isso acontece, não é? Goloka Vrindavana não acontece.
Chaitanya Mahaprabhu veio dar esse caminho para a gente. Inclusive, as orações do mestre espiritual, que eu queria ler aqui, mas vai ficar um pouco estendido demais, mas uma dessas estrofes, ela está dizendo que o mestre espiritual, ele está constantemente mergulhado no humor de Radha Krishna. Ele não está constantemente mergulhado na filosofia Tintyabeda Vedatattva, não. Ele está mergulhado no humor de Radha Krishna, porque é isso que é o resultado desse conhecimento. É que você se torne desprovido de toda essa análise, de toda essa concepção, né, impessoal ou pessoal, mas assim, reverencial, intelectual, racional. Então tem que despojar disso, né, num certo momento da vida, tem que despojar disso. E como Bhaktivinoda recomenda, você cantando a sua japa, assim, quando você toca uma bolinha depois da outra, medita que aquela bolinha são os dedinhos dos pezinhos de Bala Gopala. Então, isso como fala, meu Deus, holístico, né? Não é outra palavra. É interativo. Né? Krishna quer que você interaja com ele como uma pessoa, que ele é uma pessoa informal, uma pessoa que ele quer ser, que você reviva esse parentesco com ele. Né? Esse parentesco íntimo. Então, você vai chegando lá gradualmente, não vai ser um sarrádia, né? Assim, que não é gratuito isso. Mas, na medida do possível, relaxar, observar a paisagem. A Tia Deva não falou numa aula? Você já pegou o avião, você já sabe para onde ele está indo. Então, você está com... Já desapertou o cinto, né? Que o avião já subiu, você pode folgar o cinto. Então, agora tem que curtir a paisagem. Qual é a paisagem? Satchitananda. Nossa paisagem é essa. É isso que nós temos que focar, né? Então, a rendição de Arjuna, o caminho, né, das pedras, né, para chegar até o mestre espiritual autêntico, reconhecer o mestre espiritual autêntico, fazer a conexão com aquele mestre espiritual, e daí você vai seguindo, porque não para. Ananda Buddhi Vardhana, né? Ananda Buddhi Vardhana, um oceano sem margem e também sem fundo. O oceano de felicidade transcendental, Satchidananda, ele não é como esse oceano que a gente conhece. Né? É um oceano sem margem e também sem fundo. Você pode estar 25 horas por dia conectado, silenciosamente ou não, dependendo da sua personalidade, mas ali, feliz. E você vai emanar isso para as pessoas. As pessoas vão olhar para você, vão olhar mais para a sua conduta do que para as suas palavras, né? Então, às vezes, a gente chateia as pessoas com a nossa verborragia, mas as pessoas querem ver se você está brilhando, né? Se você olha para a pessoa tem brilho, a pessoa tem vida, a pessoa está alegre, está disposta, né? Não significa que ela está no modo da paixão, também pode estar ou não, porque quando ela está nesse estado de conexão espiritual, aparentemente ela está no modo da paixão, ou aparentemente está dormindo, está na ignorância, mas é diferente, porque ela já fez uma conexão, ela já elevou um pouco o nível da sua consciência. Mais alguma coisa, meninos? Já passou de quase 9 horas. Gora? E aí, Gora? Bom ver todo mundo, né? Na luta de sempre. A gente acho que precisava de um lockdown desse para a gente se conhecer melhor, né? Porque a gente está tão familiarizado, a gente cria uma familiaridade exagerada, né? Com a gente mesmo e com os devotos, que não é bem por aí. Esse barco de Aladuta, tem muita coisa legal aqui, né? Tem uns tubarões passando aí, as ondas sacolejam aí, né? Tal, mas aonde nós estamos indo? A bússola está apontando ainda para o lugar certo. Srila Prabhupada, todo dia, infalivelmente, ele está repetindo para a gente tudo. Os sábios do Naimisharanya, há muitos séculos, né, milênios, eles estão fazendo os jagya todo dia para que o povo de Kali Yuga não se afogue nessas loucuras que estão vindo aí, né, que já aconteceram e estão vindo aí. Não se perder nisso, porque tem um controle acima disso. Isso vem principalmente daquelas 3 palavrinhas mágicas,
Hare Krishna e Rama. Pronto. Prabhupada tem uma gravação dele muito chocante. Não precisa entender, não. Não precisa entender nada. Só repita. Então, a gente tem que experimentar essa realização, né? Não depender de ninguém para ser feliz, né, Goro? Depender da sua conexão e namastê, bola para frente, daqui a pouco essa manifestação vai-se embora, tudo que você chamava de eu e meu, acabou, não tem mais nada. Só vai ficar o eu e meu verdadeiro, né? Verdade. Obrigada a vocês todos. Quer falar, Goro? Não. Agradecer só o convite. Agradecer o convite. Obrigada a vocês, então, por estarem aí. Perdoe a minha desqualificação. Eu espero que isso não tenha impedido vocês de compreender o néctar, porque às vezes o orador atrapalha, né? O orador fala tanto e desvia tanto do caminho que mais atrapalha do que ajuda. Que a minha desqualificação não tenha impedido vocês de compreender o néctar de Prabhupada. Jai, Shila Prabhupada, aqui. Hare. Obrigado. Já, Obrigado, Hare Krishna. Obrigado. Então, Karuna, agora É só você desligar? vai... É só Não, desligar, não é é? só desligar. Não. Você Então venha vai para cá aonde para você fechar o programa para mim. Vem. Não, você pode fazer, tem esses 3 pontinhos aí você primeiro Certo, interrompe a gravação. Interrompa a gravação. certo. Interromper a gravação. Interrompi. Isso.